O Senhor sabia que eu mudaria. O Senhor sabia que um dia eu falharia. O Senhor sabia que um dia a coragem me faltaria, ou o medo me atingiria. Mas mesmo assim me escolheu. Mas mesmo assim me escolheu. Porque a glória é dele e tudo é pra ele, e somente ele não falhará. O Senhor sabia que eu mudaria. O Senhor sabia que um dia eu falharia. O Senhor sabia que um dia a coragem me faltaria, ou o medo me atingiria. Mas mesmo assim me escolheu. Mas mesmo assim me escolheu. Porque a glória é dele e tudo é pra ele, e somente ele não falhará. Mas mesmo assim me escolheu. Mas mesmo assim me escolheu. Porque a glória é dele e tudo é pra ele, e somente ele não falhará. Perdoa-me pelas vezes que eu não te glorifiquei e pouco agradeci. Perdoa-me, perdoa-me, recebe-me como filho. Perdoa-me, me escolher. Mas mesmo assim me escolher. Porque a glória é dele e tudo é pra ele, e somente ele não falhará. Não mudará, somente ele não falhará. Agradeço a oportunidade, em nome de Jesus. Marcas na areia ficavam da pesada cruz, lágrimas, suor e sangue na areia ficava. Passo a passo andava, ao Gólgota ele caminhava. Foi pensando em mim que a cruz carregou. O rosto de Cristo brilhavam a verdade, a luz. Seus olhos fitados no monte que sempre
Jesus, sendo inocente, tornou-se culpado. Sofreu por me amar, pra me salvar. Eu não tinha chance, ocupou meu lugar. Foi desse jeito que provou que me amava. Eu vou ficando tão só, na cruz foi pregado, ocupou meu lugar. Não se importou de levar os meus erros, carregar minha cruz. O rosto de Cristo brilhava, a verdade, a luz. Seus olhos fitados com morte, que cena cruel. Quem devia era eu, mas assumi os meus pecados. Jesus, sendo inocente, tornou-se culpado. Sofreu por me amar, pra me salvar. Eu não tinha chance, ocupou meu lugar. Foi desse jeito que provou que me amava. Eu assim mesmo, ficando tão só, na cruz foi pregado, ocupou meu lugar. Não se importou de levar os meus erros, carregar minha cruz. Sofreu por me amar, pra me salvar. Eu não tinha chance, ocupou meu lugar. Foi desse jeito que provou que me amava. Eu assim mesmo, ficando tão só, na cruz foi pregado, ocupou meu lugar. Não se importou de levar os meus erros, carregar minha cruz. Não se importou de levar os meus erros, carregar minha cruz. Em nome de Jesus. Uma tormenta em sua vida te tira a direção e causa dor. Te sentes perdido, sem esperança no teu caminho. Não estás sozinho, ao teu lado estou. Eu te ajudarei, ainda que não tenhas forças para vencer. Enxugarei os seus olhos, lutarei a sua luta, te sustento firme, sou o Senhor, teu Deus. Dói meu coração te ver chorar. Sei que é difícil, são tantas lutas que acontecem a todos. Você vai vencer o forte vento ou a tormenta. Ao teu lado estou.
você vai vencer. Você já venceu. Lamano ramasso dianda labassa. Oh, alamanaíla. Do filho, até saúde, mas nunca perca a presença do Senhor. Aleluia, Jesus. Oh, Espírito Santo. Deus seja louvado, Jesus. Entre no quarto e feche a porta. Chegou a hora de falar com Deus. Dobre os joelhos e sinta a presença que toma todo este lugar. Sinta a base que raça. Oh, amigo Espírito Santo. Sinta a glória do Pai. E não se detenha se as lágrimas rolarem e as batidas do seu coração acelerarem. É Ele quebrando a soberba da gente. Um lugar que ninguém conhece, mas Jesus viu e sabe curar. Ele viu e sabe o remédio para curar, para liberar você, calma. Tua presença é o que eu mais quero, meu Deus. Tua presença é o nosso remédio, meu Pai. Eu não quero ouro nem prata, Deus. Só cuida, Deus. Presença que mexe e confronta com tudo. Arranca a soberba, arranca o orgulho e põe a essência de seu adorador. Oh, rebaixo, Deus. Meu Deus, é real aqui a presença. É surreal, é diferente aqui na Baseca. Sinta a presença dele. Receba o consolo do adorador, aquele que é santo. Oh, Espírito Santo. E não se detenha se as lágrimas rolarem e as batidas do seu coração tum, 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 tum. Oh, glória! É Ele mexendo no secreto da gente. Um lugar que ninguém conhece, mas Jesus viu e sabe curar. Ele viu, só você que entende, alabar o remédio para curar as tuas feridas. Jesus, tua presença, meu Deus. Pai, se não for com a presença, eu não quero ir. Se não for com a presença, nada vai acontecer, meu Deus. Que presença é essa? Presença que mexe e confronta com tudo, meu Deus. Que causa arrepio na alma e a gente sente. Então sinta. Toma posse da presença. Oh, tua presença é o que eu mais quero, Jesus. Tua arabaça, calabacévia. Andeu calabaia na bagaçou. Oh, Espírito Santo, meu Deus. Tua presença, tua presença, tua presença, tua presença. Não faça nada se não for com a presença. Não dê um passo se não for com a presença. Aleluia, Jesus. Paz do Senhor. Por favor, irmão, abra sua Bíblia no livro de Evangelho de Jesus segundo escreveu o médico Lucas.
Dr. Lucas. Lucas capítulo 23. Eu convido a igreja a se colocar em pé. Lucas 23, verso 32. Vamos falar sobre 4 S's. Sacrifício, sangue, salvação. E tudo isso é um sinal de Deus. Sacrifício, sangue, salvação e sinal de Deus. Deixando os erros que aprendeu pelo sangue de Jesus, você pode ir além do que você imagina. Lucas 23, verso 32, verso 33 e verso 34. Diz assim a palavra do Senhor. Lucas 23, capítulo 23, verso 32 em diante, diz assim: E também conduziram outros 2, que eram malfeitores, para com ele serem mortos. E quando chegaram ao lugar chamado a Caveira, ali o crucificaram, e aos malfeitores, um à direita e outro à esquerda. E dizia Jesus: Pai, perdoa-lhes, porque não sabem o que fazem. E repartindo as suas vestes, lançaram sortes. Vamos ler juntos? 23, verso 32, 33, 34. 1, 2, 3. E também conduziram outros 2, que eram malfeitores, para com eles serem mortos. E quando chegaram ao lugar chamado Caveira, ali o crucificaram, e aos malfeitores, um à direita e o outro à esquerda. E dizia Jesus: Pai, perdoa-lhes, porque não sabem o que fazem. E repartindo as suas vestes, lançaram sortes. Por favor, carta de Paulo aos Romanos, capítulo 12, verso 12. Livro de Romanos, capítulo 12, verso 12. E eu passarei pela terra do Egito esta noite, e ferirei todo o primogênito na terra do Egito, desde os homens até os animais. Mas vamos aqui, Romanos 12, 1. Todos encontraram, amém? Vamos ler juntos, Romanos 12, capítulo 12, verso 1. 1, 2, 3. Rogo-vos, pois, irmãos, pela compaixão de Deus, que apresenteis os vossos corpos em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. Êxodo 12, Êxodo capítulo 12, verso 12. Todos encontraram, amém? Êxodo capítulo 12, verso 12 e 13. Vamos ler juntos. 1, 2, 3. E eu passarei pela terra do Egito esta noite, e ferirei todo o primogênito na terra do Egito, desde os homens até os animais, e em todos os deuses do Egito farei juízos. Eu sou o Senhor. E aquele sangue vos será por sinal nas casas em que estiverdes. Vendo eu o sangue, passarei por cima de vós, e não haverá entre vós praga de mortandade, quando eu ferir a terra do Egito. Amém? Com a sua cabeça um minuto, feche os seus olhos. Pai, sei que está aqui, Senhor. Em nome de Jesus Cristo, teu Filho, eu te peço, Senhor, tire de mim toda a minha vontade, meu pensamento, e que somente o Senhor apareça, Senhor. Somente o Senhor fale. Meu Senhor, te clamamos, ó Pai, pelo sangue do teu Filho Jesus Cristo derramado na cruz do Calvário, que o Senhor possa visitar as mentes e corações pelo teu Espírito Santo, e que o Senhor possa completar a obra que começaste, Senhor, nos purificando cada vez mais, nos santificando, Senhor, nos consagrando a Ti, Senhor. Pai, queremos ouvir a Sua voz. Fale conosco, como já tem falado pelos hinos, Senhor.
toque em nossos corações e nos muda de dentro para fora, que o homem interior seja transformado com caráter cristão, Pai, com fidelidade. Pai, em nome de Jesus, nos faça crescer na graça e no conhecimento. Pai, nos dê entendimento da sua vontade e ser conosco, ó Pai, guia os nossos passos, nossos pensamentos, nossas palavras, seja tudo por Ti e para Ti todas as coisas. Obrigado, Senhor, por fazer presente em nosso meio. Assim Te louvamos e Te agradecemos, em nome de Jesus Cristo, Teu Filho. Amém. Deixando os erros que aprendeu pelo sangue de Jesus. O sangue é um sinal. E quando eu ver o sinal nos umbrais da porta, o meu anjo da morte passará por cima e não haverá morte naquela casa. Esse é o sinal. Nós já falamos alguma coisa a respeito disso outra vez. Mas, irmãos, olha bem. O Senhor Jesus Cristo, Ele não foi assassinado. Ele se entregou e falou por diversas vezes antes da sua morte na cruz: eu vou me entregar nas mãos dos meus opositores, eu vou morrer, ao terceiro dia ressuscitarei. Então ele deixou muito bem claro a missão que ele veio para isso. Se ele não morre, você não está salvo. Tem que haver uma morte para que haja vida eterna. Assim também era feito no Antigo Testamento, mas o sacrifício não era perfeito, o sacrifício de animal. Assim Deus usava do sacerdote e o pecado do povo passava para aquele animal. Então havia um cordeiro que morria no nosso lugar. Jesus é o cordeiro de Deus que tirou os nossos pecados, que tira os pecados do mundo. Nós somos livres da morte do pecado por causa do sacrifício de Jesus Cristo. Então o sacerdote, ele era obrigado a oferecer esse animal representando o povo. E tinha que haver derramamento de sangue, porque se não houver derramamento de sangue, não há remissão de pecados. Porque o Senhor ensinava que a vida estava no sangue. Então, irmãos, quando Adão e Eva pecaram, quando eles pecaram, né, o Senhor apresenta para Adão e diz para ele: Adão, onde estás? Quando pergunta para ele onde está, Deus não queria uma informação, Deus queria uma confissão de pecados. Mas aí, irmãos, Adão diz para ele assim, quando Deus fala assim: para onde caíste, Adão? Onde estás? Para onde caíste? Adão vai e transfere a culpa para quem? Transfere a culpa para a mulher. E diz: a mulher que tu me deste, ela me deu do fruto e eu comi. A mulher que tu me deste, me deu do fruto e eu comi. E aí Deus pergunta para Eva: Eva, o que fizeste? Eva diz: foi a serpente, Senhor. Há uma tendência natural do homem em não se culpar, e não reconhecer e não se arrepender, achando que a vida normal está tudo bem, está tudo certo. Ele não se arrepende e não confessa. Então quando Deus pergunta à mulher, fala para ela: Eva, o que fizeste? E Eva disse: foi a serpente, transferindo a culpa. Bom, irmãos, Deus deu poder para Adão, Deus deu eternidade para Adão, Deus deu para Adão, e Adão não morreria, não ficaria doente, não precisaria trabalhar, nada disso, era eterno. Deu o mundo todo para ele cuidar, ele não consegue cuidar do seu próprio jardim. Olha bem, irmãos, Adão e Eva se esconderam por causa do pecado. Adão e Eva tirou folhas de figo e colocou, de figueira e colocou, curtas, transparentes, não servia, não é verdade? Mas aí Deus mata um animal, porque tinha que ter remissão de pecados. Mata um animal, tira a sua pele e coloca sobre Adão para cobrir as vergonhas. Olha bem, e esse animal inocente morto é para perdoar Adão. Mas eu fico imaginando Adão andando e aquele sangue da pele daquele animal escorrendo no corpo dele, porque tinha que haver derramamento de sangue para que houvesse remissão de pecados. Porque o próprio Senhor está nos ensinando isso. Os demônios agora estão cercando o jardim. Agora o inimigo está solto. Agora nós morremos. Agora a humanidade morre. Agora a humanidade não... Somente quando um outro animal fosse morto para que acontecesse isso. Então todos os dias, todas as vezes que um sacerdote oferecia o sacrifício, era para a remissão do pecado da humanidade. Então, irmãos, Deus o disciplina, mas Deus não escandaliza. Deus trata com a disciplina, mas não escandaliza, não envergonha eles. Mas o pecado de Adão deu legalidade para Satanás matar seres humanos. Deu legalidade para ele, por causa do pecado. Mas Caim e Abel oferecem sacrifício, e Caim oferece sacrifício de animal.
Então, olha bem o que acontece. Caim oferece sacrifício de frutas e Abel sacrifício de animal. E por que Deus recebe o sacrifício de Abel e não recebe o sacrifício de Caim? A Bíblia diz em João 3 que 1 João 3, né? Isso mesmo? Acho que é. 1 João 3,12. Não como Caim, que era do maligno e matou o seu irmão. E por que ele matou? Porque as suas obras eram más. Não adianta oferecer sacrifício em pecado. Não adianta oferecer sacrifício sem me consertar. Não adianta, porque obedecer é melhor do que sacrificar. Então, quando ele oferece sacrifício de animal, Deus recebe o sacrifício de Abel, não recebe de Caim, mesmo que não seja animal. Ele ofereceu um banquete de frutas coloridas, bonitas, silvestres, seja o que for. Mas o problema era que Caim tinha um coração mau. O problema é que ele tinha pecado. Isso que é o problema. Então ele veio para salvar. O sangue de Cristo derramado na cruz do Calvário é para quem deixou os pecados. Quem deixou, a esse sangue tem efeito. O sangue de Cristo só vai fazer efeito para quem arrepende dos seus pecados. Então o tempo passa e Deus chama Abraão. E Abraão estava ali, eu fico imaginando Abraão oferecendo para Deus sacrifício animal, porque ele é fundador da cultura judaica. Ele é um pai de todas as nações. Ele é aquele que foi escolhido para poder deixar registrado como um dos patriarcas, Abraão, Isaac e Jacó. Um fazendeiro rico, bem sucedido, fundador da cultura judaica, como eu já disse. Mas ele ali oferecendo, preparando o altar, colocando a lenha, colocando o animal em cima, oferecendo, ou seja, tem que imolar o animal, tem que sangrar o animal, tem que haver derramamento de sangue, e depois queimar aquele animal. E Deus fala: Abraão, eis-me aqui, Senhor, dá o teu filho em sacrifício para mim. O teu filho, o teu único filho a quem tu amas, me ofereça em sacrifício em uma das montanhas. Ele fazendo aquele ritual, eu imagino isso, preparando o sacrifício para o perdão dos pecados da família, da humanidade, seja como for. Ele fazendo aquilo, Deus fala: faça isso que você está fazendo agora com o seu filho. Prova para mim a sua obediência, prova para mim a sua fé, prova que você conhece a minha voz e que você obedece de pronto aquilo que eu lhe mandar. Olha bem, irmãos. E aí, como o pecado da humanidade é transferido para o animal sacrificado, quando o culpado transfere a culpa para uma vítima inocente, nós somos culpados. Nossa culpa foi transferida para uma vítima inocente chamada Jesus Cristo. Olha bem, no Egito foi a mesma coisa. Deus falou assim: cada família prepara um animal, sangra esse animal e coloca nos umbrais das portas. E o anjo da morte, quando passar onde tiver o sinal do sangue, onde houver esse sinal, lembra que eu falei para os irmãos, são 4, né? Falei para os irmãos, né? Sacrifício, sangue, salvação. Olha bem, então se sacrifício, sangue e salvação faz parte das nossas vidas todos os dias para a remissão dos nossos pecados, eu tenho que entender que o sacrifício, sangue, sinal e salvação é só para quem crê. É só para quem acredita e não duvida. É só para quem tem a fé em Cristo Jesus. Olha bem, então no Egito foi assim. O anjo da morte passou e toda a casa que não tinha o sangue dos umbrais da porta, morreram. O primogênito morreu de cada família. Então nós que temos o sangue de Cristo derramado em nossas vidas, nós somos perdoados da morte e do pecado. Olha bem, a morte procurava um culpado, mas somente o sangue os livraria. O espírito da morte procura em nós o culpado, alguém que não se arrependeu. E somente o sangue de Cristo pode nos livrar para aquele que se arrepende. Então Abraão oferece a pedido de Deus o seu filho Isaac. Eu pergunto, nós oferecemos nossa vida como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus? Então, irmãos, Deus proveu um cordeiro substituto para Abraão. Ele falou assim: meu filho Isaac, Deus proverá para si um cordeiro para o sacrifício. E Deus proveu. Jesus Cristo é a provisão de Deus como sacrifício para nos livrar da morte e do pecado. Então há uma comparação. Assim como o Senhor Jesus Cristo subiu a via dolorosa com a cruz, sacrificando, oferecendo a si mesmo como sacrifício para nos perdoar dos pecados, assim também Abraão ofereceu seu filho como sacrifício para Deus. Olha bem. Então, irmãos, quando acontece isso, Moisés, quando estava escrevendo o livro, aspergia com isopo sangue sobre o livro, sobre o povo. Há sangue do Senhor na palavra, há sangue do Senhor através de Cristo. Entenda isso, irmãos. Quando você entende essa mensagem, a mensagem da cruz, quando você entende, você está recebendo esse sacrifício que foi feito. Então o sinal, o milagre que mostra o poder de Deus.
E ele falou assim: eu passarei pela terra do Egito esta noite, e ferirei todo o primogênito na terra do Egito, desde os homens até os animais, e todos os deuses do Egito farei juízos. Eu sou o Senhor. Aquele sangue vos será por sinal nas casas em que estiverdes. Vendo eu o sangue, passarei por cima de vós. Ele olha para você: você tem o sangue? Você tem o sangue? Você aceitou Jesus mesmo? Você recebe esse sangue? E ele olha para você se há essa marca do sangue em você. Olha bem, quando o dia de nosso Senhor Jesus Cristo veio em cena, ele foi a manifestação da palavra. Deus falou assim: o mesmo Senhor vos dará um sinal. Uma virgem conceberás, dará à luz a um filho, e para o nome de Jesus. Então, quando Jesus chega na cidade de Nazaré, uma cidade da Galileia chamada Nazaré, e acha uma virgem desposada para casar, e diz assim: salve agraciada, bendita és tu entre as mulheres, achaste graça diante de Deus. Eis que conceberás, dará à luz a um filho, e pôr-lhe-ás o nome de Jesus. Naquele momento que Maria é engravidada pelo Espírito Santo, e nós sabemos através da ciência que a gravidez começa com uma bola de sangue. Nós sabemos que a ciência diz, espermatozoide, óvulo, mas lá começa a criação com uma bola de sangue, porque há sangue que vai ser um dia derramado por mim e por você. Olha bem. E aí, irmãos, portanto, o mesmo Senhor vai dar esse sinal: há luz a um filho, que virá por sangue, confirmação e manifestação da palavra. A Bíblia é a palavra de Deus, e a palavra de Deus é Cristo manifestado futuramente. Olha bem, uma virgem conceberás, e concebeu, a palavra fez carne, o verbo se fez carne. Olha bem, então Deus falou, e isso aconteceu em Jesus, a materialização da promessa dele pela palavra. Então, irmãos, nós temos que entender o quê? Se você crê na mensagem da palavra de Deus, se você crê que Deus enviou seu Filho, a Bíblia diz: se com tua boca confessares ao Senhor Jesus Cristo, e seu coração crê que Ele ressuscitou dos mortos, então você será salvo. Então Elias, também a mesma coisa. Elias, confrontando os profetas de Baal, teve que preparar o animal, preparar o altar, preparar a lenha, cortar o animal em cima da lenha e oferecer aquele animal em sacrifício. Então por isso Deus mandou fogo, porque Elias cria que através do sangue vinha a remissão dos pecados. Olha bem, quando Jesus vai para ser batizado no Rio Jordão, e havia um pregador diferente de todos do templo, um pregador que vestia pelo de animal, um pregador que comia gafanhoto e mel silvestre, e que dizia: raças de víbora, a mesma palavra dura que ele falava, raças de víboras, até dessas pedras Deus faz suscitar filhos de Abraão. Ele mesmo disse: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Eis o Cordeiro de Deus. Foi revelado para ele, não foi à toa que Jesus falou assim: dos profetas saídos do ventre de mulher não tem ninguém maior do que João Batista, porque revelou o Salvador da humanidade. Olha bem, então, irmãos, antes no Antigo Testamento o Cordeiro só cobria pecado. Agora no Novo Testamento, com Jesus, período da graça, dispensação da graça, o Cordeiro, ele tira o pecado, ele purifica você do pecado. Antes só cobria do pecado, agora tira você do pecado. É diferente. Antes você precisava de um sacerdote para oferecer um sacrifício, agora não. O véu rasgou, você tem acesso ao Santo dos Santos, você tem acesso ao Cordeiro de Deus. Então, irmãos, João 10, oh, aleluia. Quando aqueles 4 homens levaram o paralítico para descer pelo telhado, a primeira coisa que ele fez não foi curar a paralisia, mas foi: os teus pecados te são perdoados. E Deus está dizendo para você: se você realmente entregou sua vida para Jesus, se você arrependeu dos seus pecados, então você está sendo purificado de toda a maldade, tudo é tirado. E se você foi purificado dos seus pecados, você tem acesso direto ao trono da graça, porque já rasgou o véu, ao Santo dos Santos. Você não precisa de mediador, intercedor, não, você vai direto ao trono da graça, e Cristo te leva ao Pai. Em João 10, Jesus disse que o bom pastor dá vida pelas suas ovelhas. Em João 10, mas quando ele carregava a cruz, as mulheres choravam, as pessoas choravam, mas Jesus disse: não chores por mim, chore por vocês. Eu não estou sendo assassinado, estou aqui carregando essa cruz para libertar o drogado, para libertar o alcoólatra, para libertar a prostituta, para curar pessoas. Ele já fez, o sacrifício já foi feito por você e por mim. Nós, crentes, servos de Deus, cristãos, nós não temos sorte. A nossa sorte foi Cristo ter morrido por nós na cruz do Calvário. Essa foi a nossa sorte, no meu e no seu lugar. Entenda isso, irmãos. Ele falou: examinai as Escrituras e cuidar de ter nelas a vida eterna, porque são elas que testificam de mim. E ele falou várias vezes: Moisés falou de mim. Falou para os fariseus: Moisés falou de mim, que enviaria um outro profeta.
Estou dizendo para vocês aqui a palavra que o Senhor escreveu. Olha bem. Muitos pecam por não conhecer as Escrituras e nem o poder de Deus. Se eu não faço o que a Escritura diz, disse Jesus, então você não deve crer em mim. Mas se eu estou fazendo o que diz a Escritura, vocês têm que crer em mim. Porque Ele é poderoso em palavras e em obras. Entenda isso, irmãos. Este sangue de Jesus Cristo não era misturado. Não podia misturar o sangue com nada. Não pode. Então esse sangue não era misturado com mais nada. Era apenas um sangue. Então assim também foi para a saída do Egito, que é a Páscoa nossa, né? A saída do Egito. Então o sangue não podia ser misturado, tinha que ser puro. E o sangue de Cristo é o puro sangue carmesim, derramado na cruz do Calvário. Ele deveria ser esse sangue no Antigo Testamento, que foi passado lá no Egito, foi passado nas vergas, nos umbrais da porta, para que ele vesse o sangue e lá não tivesse morte. Então ele quer ver o sangue de você, quer ver o sangue na sua família, para que não haja morte pelo pecado. Então era preciso que fosse o animal, quando era oferecido o sacrifício, ele era comido uma parte dele. Então, estando prontos, as pessoas vestidas prontas para a jornada, Deus quer saber, você está pronto para a vinda de Jesus? Você está pronto para a saída aqui da terra? Está pronto para o arrebatamento do Senhor? Quando isso fosse aplicado, as pessoas deveriam estar prontas para a jornada. Deus quer que todos nós sejamos preparados para a sua vinda. Isso é para o crente que já está pronto sobre o sangue. Há poder no sangue de Jesus. A única maneira pela qual você possa viver fisicamente é porque um cordeiro morreu. Você só está respirando por causa de Cristo, que verteu seu sangue com sacrifício na cruz. Você só respira por causa desse sangue. Você só vive por causa desse sangue. Entenda isso, irmão. É porque algo tem que morrer para que outro viva, irmãos. Você come batata, a batata morre para você ficar vivo. O frango morre para você ficar vivo. Você se alimenta para ficar vivo. Algo tem que morrer para que haja vida. Então Jesus morreu para que você tivesse vida. Entenda isso. Se a vaca morreu, você se alimenta. Se o gado morreu, você se alimenta. Se uma planta morre para você se alimentar. Por isso que Cristo tinha que morrer, para que você tivesse vida. Entenda isso. Então, se você vive através de substâncias mortas, se você vive, irmãos, tem que morrer para você. O milho, a planta morre para você ter vida. Então nós vivemos através de substâncias mortas. Se algo não morre, você não tem vida. Se algo não morresse, se Cristo não morresse, você não teria vida eterna. Entenda isso. Então, irmãos, se algo tem que morrer para que você possa viver fisicamente, quanto mais esse algo, quanto mais Jesus, que teve que morrer para que você vivesse eternamente. Então valoriza isso. Talvez você não tenha aquilo que você deseja, talvez você não tenha o salário que você deseja, talvez você não tenha o carro, a casa que você deseja, mas você tem a eternidade que não tem preço. Você não foi comprado com prata e com ouro, você foi comprado com sangue precioso de Jesus Cristo. Olha isso. A instituição da Páscoa é Cristo para nós. Olha bem, irmãos, é um sinal. O sangue vos será um sinal, de acordo com o dicionário Webster, é um símbolo do preço que foi pago. O sangue é um símbolo do preço que foi pago. Entenda isso. Foi pago um preço alto. Você não foi comprado de qualquer maneira. Você não é qualquer pessoa. Você não está aqui por sorte ou caiu aqui de paraquedas. Pelo sangue, pelo poder do sangue do Senhor, você vem até aqui. Pelo sangue de Jesus, você é salvo. Pelo sangue de Jesus, Ele te abençoa. E pelo sangue de Jesus, você vai voltar com a sua vitória, em nome de Jesus Cristo. Irmãos, agora, o sangue era o sinal de que algo tinha morrido, de que algo foi pago, que o próprio sangue era o sinal. Significava, esta casa, quando o anjo da morte passou no Egito, esta casa cumpriu os requisitos de Deus. Ninguém vai morrer aqui e pula. Chega na próxima casa, esta casa cumpriu os requisitos de Deus. Vamos adiante. Assim também na sua família. Se você prega para sua família, se todos se convertem ao Senhor, pelo sangue de Cristo, o anjo da morte pode passar em volta, passar por cima, mas entrar nunca mais. Nunca mais, porque ali já foi ungido com o sangue do Senhor. Ali já foi preparado com o sangue do Senhor. Ali é sangue de Cristo, sabe, irmãos? Entenda isso. Então a vida veio do sacrifício. A vida veio do sacrifício de Jesus. Se a vida veio do sacrifício de Jesus, a vida eterna vem do sacrifício. Deus requer de nós sacrifício de renúncia.
sacrifício de renúncia do pecado, renunciar à própria vontade para fazer a vontade de Deus. Há um sacrifício, há um preço a ser pago. Então, irmãos, agora o sangue era o sinal, as ordens de Deus haviam sido cumpridas. O sangue, na época, Deus não tinha que ver os crentes matando cordeiro, não precisava mais. Agora com Jesus o sacrifício é perfeito. Entenda isso. Você tinha apenas que ter o sangue na porta no passado, agora não. Você tem que renunciar. Apresentamos nosso corpo como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Entenda isso, irmãos. Então, irmãos, mas o inimigo tem tentado convencer os crentes ao contrário. O inimigo tem tentado tirar as palavras que Deus colocou no teu coração. Como aconteceu, Eva conhecia, Deus falava face a face com eles. Deus dava toda a palavra, vinha quentinha para Adão e Eva. Não tinha livro para ler de Bíblia, não. Vinha quentinha, assim, a palavra no ouvido deles. Falava com eles como eu estou falando com vocês. Tete a tete, face a face. Mas aí veio a serpente, Satanás ali, disfarçado, tentando despregar o que Deus pregou. Não, não é bem assim não, não tem problema não. E Deus tinha proibido isso. Tinha proibido que comesse daquele fruto. Mas aí Satanás vem despregando. O que o inimigo tenta fazer com muitos crentes hoje é tentar arrancar a palavra que você ouve, impedir você de ouvir. E quando você ouve, tenta arrancar a palavra do seu coração. Não deixe que isso aconteça, irmãos. Não deixe. Então, nós precisamos, pelo sangue de Cristo, esquecer as coisas do passado e avançar para diante. Paulo escreveu: esquecendo-me das coisas que para trás ficam e avançando para as que estão diante de mim. Esquece. Se você falhou no passado, arrependa-se, esquece. Se você fez coisas terríveis no passado, não importa o que você tenha feito, pode ser a coisa mais terrível. Você pode ter feito algo difícil, algo vergonhoso, algo terrível, não importa. Aquela criatura já morreu, pelo sangue de Cristo você agora é uma nova criatura. O mundo lá fora não pode te dar isso. O mundo lá fora vai continuar te acusando. Ah, você era prostituta. Ah, você era traficante. Ah, você era drogado. Ah, você... O mundo vai sempre fazer isso. Mas com Deus não. Com Deus é diferente. Você é uma nova criatura. E ninguém pode tirar isso. Ninguém tira isso de você. É Deus que te deu pelo sangue de Cristo derramado na cruz do Calvário. Então, irmãos, esquecendo do passado e avançando para as coisas que estão diante de você. Entenda bem, irmãos. Jesus ensina aos seus discípulos que eles devem ter sempre constante permanência na palavra do Senhor. Jesus disse aos seus discípulos que eles seriam mais servos, não seriam mais servos, seriam seus amigos. Essa intimidade com Cristo é por causa do sangue dele derramado, entenda isso. Ou seja, a liberdade que você precisa do pecado, ou seja, você ser liberto do pecado, é por causa do sangue de Cristo. A salvação é por causa do sangue, tudo é por causa do sangue. Entenda isso, irmãos. Jesus prega que o mundo os odeia, porque eu dei a palavra para eles, Pai, e o mundo os odiou, porque eles não são do mundo. Você só está passando por aqui, você somente é peregrino aqui. A nossa pátria celestial está nos aguardando. Não importa que se você tenha adquirido aqui, não importa o que você tenha feito aqui, você não pertence a isso aqui, você pertence ao céu, você é cidadão dos céus. Entenda isso, irmãos. Então Jesus fala e ensina isso perfeitamente para eles. Mas, irmãos, nós, mesmo imperfeito que somos, temos que ser avivados. Mesmo que você não seja perfeito, nós não somos perfeitos, mas temos que ser avivados, crendo que o sangue de Jesus causa efeito na nossa vida. Entenda isso. Porque Ele não derramou seu sangue em vão, foi por vidas que não tem preço. Então Deus não quer pessoas perfeitas. Deus não quer pessoas perfeitas. Ele quer pessoas que estejam dispostas a mudar. Ele quer pessoas que tenham coragem de falar assim: eu não quero mais esse caminho, eu não quero mais essa atitude, isso não serve mais para mim. Ele que não quer pessoas perfeitas, quer pessoas que tenham coragem de mudar, ou seja, aceitar o sacrifício que foi feito na cruz e mudar de vida. Ele não quer ninguém pronto, ninguém preparado. Ele quer te capacitar, não quer você pronto, quer te preparar. Ele quer isso. Entenda isso. Isso tudo acontece pelo sangue de Cristo. Entenda isso. Deus não quer pessoas prontas e acabadas, pessoas já preparadas, que não erram, pessoas que sem problemas. Não. Ele quer pegar o problemático. Ele quer pegar aquele que tem situações difíceis, que acha que não resolve, causas que você não resolve. Ele quer resolver. Ele quer fazer milagres, quer fazer prodígio, quer fazer maravilha. Ele quer te salvar, ele quer te regenerar, ele quer mudar a sua vida, ele quer transformar a sua vida, fazer você uma nova criatura. É isso que ele quer. Deus não quer pessoas que nunca errem, mas Ele quer pessoas que errem e se arrependam do seu erro e mude de vida.
Entenda isso, irmãos. Jesus, portanto, ele ressuscita, fica 40 dias no meio da humanidade, 40 dias junto com seus discípulos. Jesus sobe no 40º dia após a sua ressurreição. O Espírito Santo desce no 50º dia. Olha bem, entenda isso. No dia do Pentecoste, no 40º dia para o 50º dia são 10 dias. E eles ficam fazendo o quê? Orando, aguardando a volta, o derramamento do Espírito Santo. Entenda isso. Ficai em Jerusalém, até que do alto sejais revestidos de poder. Olha bem, você está ficando aqui na oração de madrugada, e Deus quer te revestir de poder, para que toda ação do inimigo seja colocada por terra, e o sacrifício de Cristo na cruz do Calvário faça efeito na sua vida. Entenda isso. Então eles ficaram assim, Atos 1, 3, e aos quais também, depois de ter padecido, se apresentou vivo com muitas infalíveis provas, sendo visto por eles no espaço de 40 dias. E falando essas coisas concernentes ao reino de Deus, e estando com eles, determinou-lhes que não se ausentassem de Jerusalém, mas que esperassem a promessa do Pai, que a mim ouviste. Porque na verdade João batizou com água, mas vós sereis batizados com o Espírito Santo não muito destes dias. Deus está dizendo aqui, você não veio para aqui só porque você queria, você não veio aqui só porque você fez um propósito. Muito mais do que isso, foi o Pai que te trouxe. E se o Pai te trouxe aqui, Ele quer que você faça valer o sangue de Cristo que foi derramado sobre a sua vida, para que esse sacrifício não foi em vão. Esse sacrifício foi para poder te livrar do pecado da morte, mostrar para você que foi dado para você poder para pisar em cobras, serpentes, escorpiões, e que Ele, além de te redimir, além de te perdoar os pecados, Ele está aqui presente no nosso meio, para entregar na tua mão aquilo que você veio buscar, se assim você crer. Amém? Vamos ficar em pé? Glória a Deus. Acrescentadas. O Senhor vai curar uma pessoa que está com problema no baço e no fígado. Deus vai curar outra pessoa que está com problema estomacal. Deus vai curar uma pessoa